A linha do tempo do Monsterverse virou um caos e não é exagero. Afinal, durante anos, os fãs tentaram montar esse quebra-cabeça, juntando filmes, séries, quadrinhos, novelização, detalhes escondidos, e no fim de tudo, a sensação é de que quanto mais coisa saía, mais confuso tudo ficava. Só que agora a situação ela começou a ficar ainda mais bizarra, porque muita coisa que a galera tava tratando como um canon absoluto acabou sendo empurrado meio que para escanteio. Alguns quadrinhos, algumas novelizações e várias informações paralelas passaram a ser vistas como uma espécie de canon até segunda ordem. É tipo assim, tá valendo, só que até o momento em que o cinema contradizia isso. Só que o problema é que toda essa bagunça acabou mudando completamente tudo da linha do tempo. Porque se a gente for olhar só pro que realmente está preso nas obras cinematográficas e televisivas do Monsterverse, no caso os filmes e as séries, a linha do tempo ela começa a ganhar uma outra forma. E, sinceramente, fica até mais interessante. Porque quando você organiza toda essa história direito, dá pra perceber uma coisa muito maior do que simplesmente tal filme vem antes de outro. O Monsterverse, no fundo, é uma história sobre um mundo que sempre pertenceu aos titãs, e sobre a humanidade descobrindo isso tarde demais. Desde guerras antigas no interior da Terra Oca, até o surgimento da Monarca, até o Godzilla se tornando rei, até o Kong encontrando seu verdadeiro povo. Tudo isso faz parte de uma única narrativa gigantesca que está sendo construída há anos. E quando você vê essa cronologia inteira em ordem, alguns detalhes começam a ficar absurdamente mais pesados. Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu e você vamos pegar toda essa bagunça, arrumar tudo e focar realmente no que importa, que é os filmes e as séries do Monsterverse, e decidir uma ordem definitiva da linha do tempo do Monsterverse. Porque quando você entender essa ordem absurda de eventos, você também entende pra onde essa franquia tá indo agora. Então se prepara, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque a história desse universo é muito maior, muito antiga e muito mais insana do que você imagina. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e é o seguinte galera, para começar essa história toda, a gente precisa abandonar completamente aquela ideia de que o Monsterverse ele começa com o Kong, a Ilha da Caveira, ou com Godzilla de 2014. A verdade mesmo é que esses filmes fazem apenas parte da fase moderna desse universo. A origem de tudo é muito mais antiga do que você imagina, e eu digo isso porque tudo indica que bilhões ou até milhões de anos atrás, a vida dos titãs surgiu a partir da Terra Oca e depois se espalhou para a superfície. Ou seja, o mundo dos monstros não nasceu aqui em cima como a gente imagina. O nosso mundo da superfície basicamente é uma consequência de algo muito mais antigo que veio de baixo. E só esse simples detalhe já muda muita coisa do que a gente já sabia. Porque apenas isso já mostra que a Terra Oca deixou de ser apenas um santuário exótico e vira um verdadeiro ventre desse universo. Bom, aqui a gente já começa a entrar numa área um pouquinho mais remota, né? A gente não sabe exatamente em que momento da linha do tempo isso acontece, afinal se passa há muitas e muitas eras atrás. Então uma data específica a gente ainda não tem. Imagina um negócio muito distante, há muito tempo atrás. É isso, a gente tá entrando basicamente naquele campo de lendas, mitos, um negócio tipo muito antigo mesmo. E é aqui que a gente conhece a Shimu, por exemplo. A ideia apresentada é que ela teria participado da criação da Era do Gelo. E isso, galera, já é um negócio absurdo, porque coloca uma criatura específica como um agente de uma mudança planetária completa. A gente não tá falando de é um monstro grande que tá destruindo tudo, não, é uma força natural viva. E mais ou menos nesse mesmo período de antiguidade absurda, o Ghidorah acaba caindo no planeta. E só isso já é um evento que acaba desequilibrando completamente o mundo por inteiro. Afinal, o monstro Zero, ele não pertence a esse ecossistema. Ele é uma anomalia, uma praga cósmica. E talvez seja justamente por isso que a presença dele sempre parece tão errada dentro do Monsterverse. Olha só essas comparações. O Godzilla, ele parece um rei. O Kong parece um guardião. A Mothra parece quase uma entidade sagrada. Mas o Ghidorah tem um negócio errado. Ele parece quase como uma infecção. E é nesse passado remoto também que acontece aquela guerra colossal envolvendo o Godzilla, o Scar King e outros conflitos de titãs dentro da Terra Oca. Depois dessa guerra antiga, os Eri estabelecem a cidade oculta de Malenka no interior da Terra Oca, preservando o conhecimento, cultura e conexão com os titãs. E isso é muito interessante, uma parada que eu gosto muito dentro do Monsterverse, porque acaba mostrando que a humanidade, ela já viveu junto com esses titãs colossais. E isso aconteceu muito tempo antes da humanidade moderna sequer ter noção que essas criaturas de fato existiam. E é nesse mesmo passado hiper distante que a franquia ainda sugere que Atlantis afundou. Vocês lembram daquela cena de uma ruína submarina que a gente viu lá em Godzilla, Rei dos Monstros? Então, de acordo com a lore do Monsterverse, aquela seria Atlantis. E essa cena ela é muito importante porque ela acaba preparando o Monsterverse para algo muito legal. Finalmente vemos um
aprofundamento muito maior no quesito do mito, da civilização perdida, do cataclismo, religião, pré-história e mistura tudo isso com uma ciência envolvendo um monstro gigante. O negócio é louco demais, eu curto muito essa parada. E é por isso que, quando o Monsterverse ele acerta mesmo, ele funciona muito bem. Ele pega toda essa vibe de ficção científica e junta com monstros gigantes, com lendas antigas. Nossa, é muito da hora. Um outro detalhe importante desse passado sem data exata é que vários encontros entre humanos e titãs ficaram registrados em pinturas rupestres espalhadas pelo mundo. E assim como a última coisa, essa daqui é uma outra parada que eu adoro dentro do Monsterverse, eu acho super legal. E eu digo isso porque isso mostra que a humanidade, ela sempre soube, não com um vocabulário moderno, não com satélite, não com relatório da monarca, mas ela sabia que os titãs existiam, ela sabia que aqueles monstros estavam aqui. A diferença é que antigamente eles viravam pra eles e achavam que eles eram deuses, demônios, mitos. E hoje a gente olha eles como titãs e até como arquivos confidenciais. Em algum momento dessa antiguidade também temos a morte de Dagon lá nas Filipinas, cujo esqueleto gigantesco depois serviria de hospedeiro para os Mutos. E isso aqui é um detalhe muito importante porque acaba mostrando pra gente que os Mutos, eles não são criaturas aleatórias não. Eles fazem parte de um ciclo biológico antigo ligado à própria estrutura dos titãs maiores. Pulando agora para muitos milênios à frente, a gente chega num período um pouquinho mais detectável, que é o final do século XIX, que é um momento muito importante na história do Kong. Afinal, é nesse momento da linha do tempo em que uma das tragédias centrais acontecem com ele, que é a morte dos pais do Kong lá na Ilha da Caveira, sendo atacados pelos Skullcrawlers. E como muitos de vocês já sabem, esse foi o acontecimento que acabou fazendo com que o Kong fosse o último da sua espécie dentro da Ilha da Caveira. E essa história de extermínio dos pais do Kong não é brincadeira não, a gente já trouxe vídeo aqui no canal sobre essa história, depois vocês podem dar uma conferida, mas ela é algo extremamente pesado e mostra pra gente que o Kong não é só forte e gigante, não, ele realmente carrega um peso quase que apocalíptico dentro dele. Ele não é só um rei, ele é um sobrevivente. Em 1934, um navio a vapor chamado Wanderer naufraga na Ilha da Caveira. O destino da tripulação nunca ficou muito claro pra gente, só que, galera, a gente tá falando da Ilha da Caveira, né? A gente sabe que coisa boa não saiu dali, então, possivelmente, F no chat. Com o tempo, o povo Iwi acabou pegando partes do navio e usando para a construção do templo do Kong, inclusive preservando imagens ligadas à tragédia da família dele. E tá aí uma outra parada muito boa, porque a gente é apresentado a um pouco mais de profundidade aos Iwi e a visão que eles têm a respeito do Kong, a visão de realmente ser um rei. Entramos então no ano de 1943 e aqui começa a fase moderna da descoberta humana dos titãs. O USS Lanton é atacado por uma criatura gigantesca, deixando Bill Randa como o único sobrevivente. Oficialmente, o governo encobre tudo, dizendo que o navio foi afundado pelo inimigo, só que não foi isso não. Bem ali a gente já tinha dedo de titã envolvido no meio. Em 1944, Hank Marlon e o piloto japonês Ikari caem na Ilha da Caveira durante a Segunda Guerra, exatamente como a gente vê no começo de Kong, a Ilha da Caveira. 2 anos depois, em 1946, nasce a Monarca, criada como uma força-tarefa conjunta entre os Estados Unidos e o Japão, justamente para investigar esse tipo de ocorrência absurda. E aqui a gente começa a entrar na minha parte favorita da cronologia do Monsterverse, porque a gente vai vendo que a Monarca ela vai deixando de ser uma organização secreta e ela vai basicamente virando uma seita que tá dedicada a provar que o impossível realmente existe. Em 1952, começam os flashbacks de Monarca Legado de Monstros. Bill Randa, Keiko e Lee Shaw descobrem os destroços do USS Lanton e encontram o chamado Ion Dragon. Em 1954, os Estados Unidos tentam matar o Godzilla em Castle Bravo. E é sério, quanto mais eu vou gravando esse vídeo, mais louco o negócio vai ficando, porque vocês estão vendo o que o Monsterverse está fazendo? Eles estão pegando acontecimentos reais que de fato aconteceram e estão transformando numa operação anti-Godzilla. E porra, velho, que da hora, cara. Em 1955, Keiko, Randa e Shaw vão até a ilha Huntermura para desenvolver o dispositivo Suzuki, um tipo de isca bioacústica para atrair titãs. E quando eles usam isso, adivinha quem responde? Pois é, o próprio Godzilla. Depois, em 1954, eles investigam relatos de uma serpente marinha gigante no Chile e encontram o Titã X, além também de um culto de adoração a ele. E tá aí uma outra marca do Monsterverse. Eles acabam mostrando que os titãs, eles não são só monstros, são só animais. Não, para algumas culturas eles são deuses, eles são venerados e também são muito importantes. Em 1959, na União Soviética,
médica, eles investigam uma anomalia numa usina nuclear no Cazaquistão e encontram os Endopets, enquanto a Keiko cai em um portal para o Axis Mundi. E aqui a cronologia desse universo começa a ficar ainda melhor, porque a gente começa a trabalhar com distorção temporal. Em 1962, Lin Shaw lidera a Operação Ampulheta para explorar essas fendas e tudo dá terrivelmente errado. Eles ficam presos e isso muda completamente a vida deles. É aqui então que chegamos a 1973, onde acontecem os eventos de Kong, a Ilha da Caveira. A monarca convence o governo americano a financiar a expedição, usam explosivos, despertam os Skullcrawlers e praticamente bagunçam o ecossistema da ilha inteira. E ó, tá aqui uma coisa que a franquia sabe fazer muito bem, né? Sabe quando os humanos se intrometem, tentam controlar alguma coisa, tentam medir, fazer o jeitinho deles, sempre dá ruim, incrível. Em 1982, Lin Shaw retorna à superfície achando que passou uma semana no Axis Mundi, mas a verdade é que 2 décadas inteiras se passaram. E isso acaba dando uma dimensão muito maluca a respeito desse lugar. Afinal, a gente percebe que agora o Monsterverse ele não tá brincando mais com esse negócio de monstro gigante destruindo prédio e soco atrás de soco, não. Agora eles estão entrando no território de viagem no tempo, distorção temporal, espaço-tempo, realidade, bagulho louco. Em 1991, Rodan é encontrado adormecido no vulcão na ilha de Mara, no México. Em 1993, a série animada Skull Island se encaixa aqui, com Kong conhecendo N e enfrentando um Kraken maior. Em 1999, nas Filipinas, a mineração desperta o Muto Macho, que depois vai parar em Jangira. A fêmea é recolhida e enviada para Nevada. E é aqui que começa aquele ciclo que só termina em Godzilla de 2014. Entrando no século 21, em 2005, Mark e Emma Russell criam a Orca, uma evolução daquela ideia de comunicação bioacústica. Em 2009, a monarca encontra o ovo da Mothra lá na China. E em 2014 acontece o Dia G, o evento que acaba abrindo esse universo para o público. Godzilla desperta para caçar os mutos e São Francisco vira um verdadeiro campo de batalha. Entre 2014 e 2019, agora com a existência do Godzilla público, a Apex começa a desenvolver o projeto para a criação do Mechagodzilla. Em 2015 acontecem os eventos modernos de Monarca Legado de Monstros, incluindo o retorno ao Axis Mundi e o confronto com o Ion Dragon. Em 2016, Ghidorah é localizado congelado na Antártida. Em 2017, o grupo volta do Axis Mundi e a diferença temporal fica ainda mais evidente, enquanto o Titano X reaparece na superfície e prepara o terreno para a segunda temporada. Chegamos então no ano de 2019 e aqui a gente pode dizer que o Monsterverse pega toda a grandiosidade e assume para si. Temos nesse ano acontecendo o despertar de Ghidorah, o despertar de Rodan, o despertar da Mothra, vários titãs acabam entrando em cena e o mundo entende que não existe mais volta. Godzilla derrota Ghidorah em Boston e assume o posto de rei. E o que a gente está vendo aqui é um ponto chave dentro desse universo. Afinal, a partir do momento em que o Ghidorah é derrotado pelo Godzilla, o planeta inteiro ele acaba entrando numa nova era. Entre 2019 e 2014, a Apex finaliza a criação do Mechagodzilla usando a cabeça de Ghidorah. Em 2024 acontece Godzilla vs Kong. Godzilla vai atrás das instalações da Apex, enfrenta o Kong no oceano, Kong vai até a Terra Oca, encontra seu machado, volta à superfície, luta de novo contra o Godzilla e no final os dois se unem contra o Mechagodzilla. E aqui a gente pode dizer que a relação entre eles acaba mudando muito. Eles deixaram de ser rivais e começaram a se olhar como duas forças que existem e que têm que se respeitar. Eles deixam de ser só rivais e passam a ser forças que entendem que cada um tem seu território. Em 2027 chegamos em Godzilla e Kong, o Novo Império. Godzilla mata Silla, mata Tiamat, Kong encontra outros membros da sua própria espécie, Scar King traz Shimu para a superfície e tudo culmina naquela guerra que redefine o papel de cada um. Kong vira o rei da Terra Oca e Godzilla continua o rei da superfície. E isso honestamente parece mostrar para o público que agora eles estão reorganizando todo o lance do universo compartilhado que eles têm de monstros. O tabuleiro agora ele tá organizado, vamos dizer assim, não tá mais uma bagunça. E é aí que chegamos no próximo filme desse universo, que pode se passar no ano de 2030 ou até um pouquinho mais além, que é o Godzilla e Kong Supernova, trazendo o Space Godzilla e talvez até mesmo uma ameaça maior do que ele. E aqui, bom, eu pelo menos preciso ser sincero aqui com vocês. A gente tá vendo que o Monsterverse cada vez tá só crescendo cada vez mais, né? E isso, de um lado, é muito bom. A gente tá vendo que as ameaças, elas estão deixando de ser ameaças terrestres, né, pra monstros gigantes terrestres, pra um negócio mais nível cósmico, entendeu? E como eu disse, isso pode ser algo incrível, contanto que a franquia não perca a mão. Porque uma coisa é a Terra Oca, civilização antiga, guerra de titãs. Agora, outra
Outra coisa é começar a abrir uma porta para uma ameaça espacial em escala universal. Tipo, isso pode funcionar? Pode, eu espero que funcione, mas tem os seus riscos. Mas no final das contas, quando você enxerga toda essa linha do tempo que a gente foi organizando ao longo do vídeo aqui com vocês, a gente percebe que o Monsterverse não é só briga de monstros gigantes. É uma história sobre eras, sobre reis, sobre civilizações que sumiram e caíram em volta dessas criaturas. É uma história sobre a humanidade entender que, no fundo, esse planeta nunca foi nosso.